Boa tarde. Estão todos bem? Espero que sim, com saúde, animados, enfim, a viver a vida melhor e tirando o melhor possível dela. Hoje vamos mais uma aula que eu dou as boas-vindas a toda a gente, agradeço também a vossa presença constante e gostaria de começar hoje por uma notícia de há poucos dias em que a Organização Mundial de Saúde reconhece que agora que a Covid-19 pode ser transmitida através do ar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que antes pensava-se que se transmitia através de gotículas de tamanho de grande ou de média dimensão, mas não se pensava que fosse transmitida por aerossóis. Ora, o que a Organização Mundial de Saúde vem dizer é que sim, ela pode de facto ser transmitida, há de facto o risco dela ser transmitida por aerossóis. O que é que quer dizer isto de aerossóis? Eu vou-vos dar um exemplo para terem uma comparação. Eu, de manhã, abro as janelas da minha casa para fazer corrente de ar, enfim, agora no verão, e sempre que passa alguém a fumar na rua, eu, passado segundos, tenho cheiro de tabaco em casa. Isto são os aerossóis. Mais ou menos. Isto portanto, é uma comparação, não é? São gotículas tão microscópicas que elas permanecem no ar durante bastante tempo. E que implicações é que isto tem? Bom, a nível de políticas de saúde, são vários os países ou regiões de países que têm vindo a tornar obrigatório o uso da máscara mal se saia para fora, fora de casa. Exemplos, a nossa vizinha Espanha, a Catalunha, as Ilhas Baleares, a Extremadura, parece que dentro de poucos dias também a Andaluzia, todos eles vão tornar obrigatório o uso da máscara no exterior, mas também alguns estados americanos, alguns países, Angola, Turquia, nos Estados americanos, o Massachusetts, a Pensilvânia, o Kansas, etc. E, portanto, é interessante porque agora está-se a pôr aqui em discussão, em Portugal, se deve tornar obrigatório ou não o uso da máscara no exterior. Hoje no público veio uma notícia em que são entrevistados vários epidemiologistas sobre o assunto e é muito interessante porque as opiniões dividem-se. Portanto, há uns que acham que deve ser obrigatório e outros acham que não. Mas todos estão de acordo que realmente o vírus pode-se transmitir por aerossóis, isto é, através do ar e já não pelas gotículas, que, como vocês sabem, a distância dos 2 metros era porquê? Porque nós projetávamos gotículas, mas elas, no espaço de 2 metros, caíam para o chão. Estes aerossóis ficam no ar muito tempo. É um bocado como aqueles aerossóis que nós pomos para perfumar o ambiente. É o mesmo género. E é isso que pode acontecer com o vírus. Porquê é que eu estou a falar disto? Isto não é um boletim de saúde, digamos assim. É apenas porque várias pessoas já se me têm queixado de que têm muita dificuldade em usar a máscara. E então, sempre que podem, tiram a máscara, às vezes até se distraem e estão a falar e baixam a máscara e falam. E então é sobre esse aspecto em particular que eu gostaria de começar aqui esta palestra, esta aula. É que é chamar a atenção, enfim, para tornar mais fácil, para ajudar a tolerar o uso da máscara, é chamar a atenção para duas ideias. Uma é algo que já tenho falado ao longo das aulas, que é o facto do nosso cérebro habituar-se a tudo. Enfim, a quase tudo. Ele não se habitua àquilo que são excessos brutais e que põem em perigo a nossa existência. Mas, no resto, ele habitua-se a praticamente tudo. Praticamente tudo. Embora, claro, há umas coisas mais rapidamente que outras. Por exemplo, uma das coisas que o cérebro se habitua muito rapidamente é ao cheiro. Nós, às vezes, aqui em casa, pomos a água de cloro e quando vamos a sair, não me cheira a nada e eu digo assim, oh, Adriano, desculpa lá, vê lá se eu já pus água de colónia. E a Adriana aproxima-se, claro que sim, já puseste. Mas eu já não dava conta. Porquê? Porque o meu cérebro habituou-se
ao cheiro da minha água de colónia. Portanto, o cérebro habitua-se. E, portanto, habitua-se também ao uso da máscara, como se habituou ao uso de roupas. As roupas não são uma coisa natural. Nós não viemos ao mundo vestido com roupas. Para os religiosos, Deus não nos criou com roupas. No entanto, nós passamos a usar roupas e a gente usa roupas nem dá conta que usamos roupas. E, portanto, com a máscara, o processo será muito semelhante. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é que ajuda-nos muito a usar a máscara se pensarmos que não a estamos a usar para nos protegermos, egoisticamente, individualmente, mas estamos a usá-las para proteger as outras pessoas, para não infectar e não prejudicar irremediavelmente as outras pessoas. Quer isto dizer que, se eu usar a máscara não para um valor individual, pessoal, mas para um valor que me transcende, que é mais elevado do que eu, isso ajuda-nos a suportar a máscara. E mais, pode-nos trazer grandes satisfações porque nós escolhemos obedecer a um propósito mais elevado do que a nossa simples comodidade e conforto pessoais. Portanto, estes dois aspectos gostaria que refletissem neles para vos ajudar, se decidirem a usar a máscara, para vos ajudar a tolerar melhor o uso da máscara. Feito este preâmbulo, vamos começar com a nossa aula, como sempre, com uma citação. Hoje, uma citação do autor cujo livro tem sido a base destas últimas 4 aulas, porque esta, já agora digo, esta vai ser a última aula relacionada com este tema da regulação das emoções. Pronto, e então a citação é desse autor, que é o Paul Gilbert, que já vos falei na aula passada, e aliás até mostrei o livro, em que ele nos diz que no nosso íntimo sabemos que a vida é dura e que todos nós estamos a necessitar consideravelmente mais de bondade e de ações de compaixão do que as que recebemos nos dias de hoje. É uma citação para refletir. No fundo, se todos estamos a necessitar de mais bondade, de mais atos de compaixão, quer dizer que precisamos todos de também dar, oferecer essa bondade, porque senão não temos ninguém que nos dê. E, portanto, nós temos que dar, oferecer essa bondade, oferecer esses atos de compaixão para os outros. Terminado aqui o capítulo da citação, vamos entrar então na nossa aula, como já disse, ainda sobre o tema da regulação das nossas emoções e que é uma aula de fecho sobre este tema. E eu começaria por indicar as interrogações que no fundo estiveram na origem destas aulas. A primeira interrogação é como percebermos melhor as emoções que sentimos. Segunda interrogação, como resolvermos aquelas que nos incomodam. Terceira interrogação, como criarmos e mantermos estados de espírito positivos, umas vezes mais energéticos, outras vezes mais tranquilos. Estas 3 interrogações, portanto, foi para responder a estas 3 interrogações que nós abordámos nestas últimas aulas os sistemas de células cerebrais que se encarregam de produzir emoções e que interagem entre si para as regular. Nós analisámos um modelo em particular, o modelo dos 3 sistemas de regulação emocional, segundo o qual um sistema segundo o qual temos, portanto, 3 sistemas. Um sistema que produz emoções negativas que estimulam, que podem estimular ou, o contrário, desvigorar, digamos assim, o nosso organismo, estimular, por exemplo, a zanga, o desvigorar, por exemplo, a depressão, mas é o que produz emoções negativas. Um segundo sistema que produz emoções positivas, mas que avivam o nosso organismo, nos dão ação, nos predispõem para a ação no nosso organismo. E um terceiro sistema que produz também emoções positivas, mas desta vez mais calmantes, mais tranquilas.
Eu iria acrescentar à matéria que eu já tenho nas aulas anteriores, ainda a propósito destes três sistemas, alguns aspectos que me parecem importantes realçar. O primeiro é que, e creio que já referi isto, mas volto a dizer, é que a regulação saudável das emoções no nosso organismo consiste não em afastar as emoções negativas, em eliminar as emoções negativas, mas em equilibrar os três sistemas, tentar equilibrar os três sistemas, não deixando que nenhum deles domine os outros. Estamos já a pensar, aquele que normalmente mais tendência tem para isso é aquele, portanto, com que devemos ter mais cuidado e que devemos ter mais atenção, que é o sistema, portanto, da ameaça e do perigo, focado na ameaça, no perigo, na autoproteção, porque é um sistema que está a favor da nossa sobrevivência, portanto é muito forte, já falámos de tudo isso, e é o que tem, de facto, tendência para nos desequilibrar, dado que ele é a fonte das emoções negativas. Reparem, no entanto, que as emoções não surgem habitualmente isoladas. Só quando elas são muito intensas é que parece que sim, só se eu estiver tomado por uma intensíssima tristeza é que parece que eu não sinto mais nada para além de tristeza. Porque na vida do dia a dia, habitualmente, elas vêm associadas umas às outras, podem ser provindas do mesmo sistema ou podem ser provindas de sistemas diferentes. E, por exemplo, podemos estar tristes. Um exemplo. Podemos estar tristes porque um governante nos desiludiu, sentirmos ao mesmo tempo zangados com a situação criada por esse governante e encorajados e entusiasmados para tomar iniciativas para corrigir essa situação. Nós podemos estar a sentir isto tudo simultaneamente. Ou aplicarmos este mesmo processo a nós próprios, não é preciso ser aos outros. Reparem, nós podemos desiludir-nos connosco, zangarmos por nós termos, enfim, não está tão bem como desejaríamos, e ao mesmo tempo sentirmos motivação para mudar aquilo que for preciso ser mudado. E sentimos tudo isto ao mesmo tempo, em relação a nós próprios. Além disso, para além destas emoções poderem ocorrer simultaneamente, muitas vezes uma determinada emoção pode acabar por arrastar outras atrás. Por exemplo, o medo pode dar origem ao aparecimento e à manutenção de outras emoções negativas, como a angústia, a preocupação, o desespero, a opressão, etc. Portanto, o medo é arrastar atrás de si todo este conjunto de emoções negativas. Portanto, as emoções nunca aparecem isoladas uma das outras. Outro aspecto que também importa notar é que a expressão de cada emoção, de cada uma destas emoções, pode ser muito variada. E às vezes nem sequer chega a ser lógica. Um exemplo, as crianças, está estudado, as crianças exprimem muitas vezes a sua tristeza, através de hiperatividade. E não como nós adultos, muitas vezes, que é através do desalento. As crianças é ao contrário, é através da hiperatividade. A hiperatividade das crianças, muitas vezes, pode ter como raiz uma tristeza profunda. Um ponto a ter em atenção. Um outro exemplo, a zanga. A zanga está estudado também, tem manifestações diferentes consoante a cultura e a educação que recebemos, a cultura em que estamos e a educação em que recebemos. Ou até depende do contexto em que ela surge. Isto é, se eu me zango com uma pessoa que é muito mais poderosa do que eu, a minha zanga vai se manifestar de maneira diferente do que se for eu que sou muito mais poderosa que a outra pessoa. Estão a ver? A zanga pode se manifestar de maneiras diferentes. Portanto, as emoções, tanto positivas como negativas, note-se, podem ter manifestações muito variadas. É um aspecto também a ter em conta. Portanto, não há uma norma de expressão das emoções. Temos essa liberdade. Outro aspecto ainda, que é uma pergunta que vocês, talvez durante estas aulas, vos tenha surgido ao espírito, é porquê eu ter partilhado convosco este modelo de regulação de emoções? Não há outros? Claro que há outros. Então, qual é a vantagem deste modelo? Este modelo tem uma enorme vantagem. É que torna fácil vermos o que está a correr mal. E o que é que podemos fazer para restabelecermos o equilíbrio? Este modelo permite estas duas coisas. Identificação de onde é que estão as coisas a correr mal, do que é que é preciso de ser mudado, e a indicação do que é que devemos mudar.
é muito bom. É um modelo, portanto, muito fecundo, muito fértil. Vejamos o seguinte. Quando eu falo do equilíbrio, ou reequilíbrio destes três sistemas, falo de um equilíbrio dinâmico. Dinâmico. Isto é, nós nunca atingimos um equilíbrio perfeito, permanente, 24 horas sobre 24 horas. Nunca. Nós estamos a estar sempre a fazer ajustamentos, tal como, por exemplo, se estivéssemos a guiar um barco no mar, teríamos que virar o leme umas vezes para a esquerda, o leme umas vezes para a direita. Porquê? Porque por causa das correntes e dos ventos que vão sempre modificando a trajetória do barco. E para chegarmos ao nosso destino, nós temos que ir fazendo essas correções com o leme. Na nossa vida é a mesma coisa. Os contextos correspondem ao vento e às correntes, os contextos vão já influenciando, vamos afetando, e nós vamos tendo que fazer ajustamentos no nosso leme interior, e portanto o equilíbrio não é estático, é um equilíbrio sempre dinâmico, sempre em movimento, sempre em mudança. Aqui o nosso destino, claro, já sabemos nas nossas aulas, recordo mais uma vez, o objetivo é sermos mais felizes do que já somos, tornarmos em pessoas mais felizes do que aquilo que já somos. Exemplos deste reequilíbrio, exemplos de porque é que este modelo é de facto muito vantajoso. Por exemplo, se eu me sentir triste, já sabemos, sistema de ameaça ativado, eu posso ver facilmente que talvez precise de estar com pessoas, de me ligar a pessoas, isto é, reforçando o sistema de tranquilização. Posso também ver que na minha vida eu preciso estimular a minha curiosidade ou um interesse pessoal, cá está, ativando o sistema de recursos e incentivos. Estão a ver? É muito fácil eu conseguir fazer estas coisas a partir deste modelo. Outro exemplo, agora com uma emoção negativa que é pouco falada, mas que, enfim, também existe e está muito por aí. Se eu sinto desprezo por alguém, eu não sinto, nunca sinto, é raro eu sentir, mas acontece, podemos sentir desprezo por alguma coisa, sentir desprezo por algumas classes, alguns elementos de algumas classes profissionais. Nós, enfim, não estamos livres de sentir isto. Portanto, se eu sinto desprezo por alguém, que é uma mistura de uma emoção negativa, que é o nojo, com outra emoção negativa, que é a zanga, a mistura do nojo com a zanga, portanto, claramente, sistema de ameaça, não se esqueçam, emoções negativas é sempre sistema de ameaça, eu talvez então precise, primeiro, de despertar a minha compaixão, isto é, o sistema de tranquilização. Posso também achar que preciso de invocar o valor do respeito e da empatia pelos outros, que eu escolhi que norteasse a minha vida, o sistema, aqui a ativar o sistema de recursos e de incentivos. Vejam que o exemplo de invocar o valor do respeito, invocar um valor, é aquilo que eu falava há bocado acerca do uso da máscara. Pode combater as emoções negativas que o uso da máscara me provocam. Posso contrabalançar, reequilibrar, fazer um reequilíbrio do meu estado emocional, invocando o valor da proteção dos outros, do cuidado com os outros. Isto é um bom exemplo. Bom, mas porventura a grande dificuldade neste trabalho que podemos fazer connosco, porque isto também não estou a enganar, este modelo facilita este trabalho, mas não quer dizer que o trabalho seja fácil de fazer. A grande dificuldade que resiste, portanto, neste trabalho que fazemos connosco, reside muitas vezes no facto de termos excessivamente ativados os sistemas de ameaça e de busca de recursos. Aqui os sistemas que nos avivam, que nos estimulam para a ação. Não só porque a sociedade atual os privilegia, como já falámos nisto na aula passada, como está sempre a procurar estimular, mas também porque esse processo pode ser desencadeado pela nossa mais remota infância, que poderá ter sido menos boa. Esta excessiva ativação pode-se dever a estas duas causas: portanto, estímulos atuais à nossa volta e experiências menos boas na infância.
Realmente, e isto é um problema, porque, como já falei, a sobreestimulação destes sistemas pode levar, de facto, a uma cascata de perturbações nas outras regiões do cérebro e que podem, em última análise, prejudicar para a vida a capacidade do nosso cérebro responder adequadamente ao stress psicológico. O que será tanto mais grave se a pessoa já for geneticamente sensível a esse stress. Como vocês sabem, nós temos muitos genes, mas nem todos são expressos. É a palavra que se costuma usar, não são expressos. Portanto, se não houver nada que os leve a expressar-se, eles não são expressos. Eu posso ter um gene do cancro, mas ele não ser expressado porque fui tendo cuidados ao longo da vida que fizeram com que realmente ele não fosse expressado ou não, enfim, não se sabe muito bem acerca disso, mas sabe-se que há esta questão da expressão. Se a pessoa for já geneticamente predisposta para o stress psicológico, esta situação da sobreestimulação do sistema de ameaça e do sistema de recursos pode ser particularmente grave. Voltando à questão da infância, esta subestimulação na infância provavelmente terá sido necessária nesse tal passado infantil da pessoa, porque ajudou a enfrentar os desafios, as dificuldades, as agressões que lhe surgiram na altura. O problema é que aquelas redes neuronais que se formaram naquela altura ficaram estabelecidas e mantêm-se até ao presente. E mesmo com a idade e tendo mudado as circunstâncias de vida, elas já continuam a causar comportamentos que atualmente são inadequados. Eram na altura adequados, mas atualmente são inadequados. E, no entanto, a pessoa está, apesar de se dar conta, até se dá conta disso, mas a pessoa está de tal maneira condicionada a reagir sempre da mesma maneira, a ter sempre as mesmas emoções e os mesmos pensamentos, a fazer as mesmas escolhas, que acontece, podemos pensar como exemplo, acontece com aquelas pessoas que foram maltratadas na infância e tendem a escolher repetidamente companheiros amorosos que as maltratam ao longo da vida inteira. Como é que podemos tentar reverter esta situação? Já o sabemos, já falámos sobre isso, proporcionando experiências positivas repetidas, que criem novas associações no nosso cérebro, de forma a que essas novas associações se possam sobrepor às antigas. Esta é, de facto, a forma mais simples e prática de tentar reverter essa situação. Claro que primeiro, para conseguir começar a mudar, nós temos que mudar, a primeira coisa é mudar o nosso olhar sobre os outros e sobre nós. Se nós queremos ativar os sistemas que produzem emoções positivas, nomeadamente o sistema de tranquilização, nós devemos mudar esse olhar. E essa é uma das finalidades que estão sempre presentes em todas as minhas aulas. É mudar o nosso olhar sobre os outros e sobre nós próprios, de forma a estimular esse sistema tão desprezado que é o sistema de tranquilização. Acima de tudo, diria eu, acima de tudo, e pensando no futuro da nossa sociedade, nós temos é que ter muito mais cuidado com a forma como tratamos as crianças mais pequeninas. É que nós estamos individualmente e socialmente, cada um de nós e como sociedade, muito habituados a estimular o sistema de ameaça dessas crianças. Ora, o efeito da violência ou até da simples negligência na infância, simples, enfim, não é assim tão simples, não é? Mas pronto, que face à violência sempre é um bocadinho melhor, não é? Mas os efeitos tanto da violência como da negligência são terríveis. Em primeiro lugar, para a própria criança, que vai ter o desenvolvimento do seu cérebro muito afetado negativamente. E porquê? Porque em particular é na infância, que vocês já sabem, já falei disto, é na infância que ficam estabelecidos os modos de funcionamento dos sistemas que temos estado a falar, que regulam as nossas emoções. Bem na forma, também fica estabelecida na infância, a forma como eles se irão equilibrar. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho quase a certeza, não posso ter a certeza, mas tenho quase a certeza,
que quando era criança, provavelmente os meus pais, quando eu estava em stress, quando chorava, quando estava zangado, qualquer coisa, os meus pais davam provavelmente, uma coisa que é muito comum, davam provavelmente uma bolachita para eu comer. E eu acalmava com a bolachita. Porque é que eu digo que provavelmente terá isto acontecido? Porque eu hoje, quando entro em stress, é a primeira coisa que eu me apetece fazer é ir ao frigorífico ou ir à despensa buscar qualquer coisa para comer, se possível, alguma coisa doce. E, portanto, estes modos de equilibrar os sistemas ficam também estabelecidos desde a infância. Mas acaba também por ser terrível para os outros, porque as outras pessoas também vão sofrer com as perturbações resultantes da privação que estas crianças tiveram na infância, quando elas forem para a escola, quando forem crescendo. Não tenham dúvidas nenhumas que as situações de bullying, os bullies, são crianças que tiveram alguma forma de negligência, nem que fosse só emocional, não precisa ser negligência física, nem que fosse só emocional, têm alguma forma de negligência por trás. Hoje em dia, nós sabemos com muita investigação que foi feita sobre isso, que o tipo de cuidados que recebemos na infância ajuda efetivamente, pode não ajudar se não tivermos esses cuidados adequados, a lidar positivamente com os acontecimentos de vida. É que são os cuidados afetivos abundantes e de boa qualidade que temos quando somos crianças que nos tornam efetivamente resilientes ao stress. Note-se que continuam sempre a ter um papel, esses cuidados continuam a ter sempre um papel importante na nossa vida. Sempre. Nós precisamos, mesmo quando adultos, nós continuamos a precisar dos cuidados dos outros. Não é só na infância. Seja os que vêm dos outros, seja o que nós damos a nós próprios. São sempre importantes para nós. Mas na infância tem a agravante de que vão estabelecer o padrão. O padrão neurológico, neuropsicológico para o resto da vida. Ora, na infância, aqueles cuidados, sejam bons ou maus, estimulam emoções. E estimulam combinações de emoções, já sabemos. E elas vão estar intimamente associadas com a forma como nos vemos a nós e como vemos aos outros. Isto na infância. Ora, repare, se nós suscitarmos repetidamente nas crianças uma maior predominância de emoções negativas, o resultado é fácil de prever. O modo de funcionamento de base no futuro será sempre à volta de quê? Das emoções negativas, naturalmente. Por exemplo, estou-me a recordar, quando as pessoas me falavam de que não se deve dar mimo a mais às crianças, eu ficava, logo, enfim, em transe, digamos assim. Eu procurava, porquê? Porque eu procurava sempre convencer as pessoas de que não existe isso a que se chama de mimo a mais. Aliás, eu pedia que elas explicassem melhor. E o que é que as pessoas me diziam? Começavam a relatar os casos. Por exemplo, quando a criança estava triste e começava a chorar, deixavam-na ficar sozinha a chorar, que aquilo acabava por se passar. Ou mandavam calar-se para ela parar de chorar, com os rapazinhos. Então, um rapaz não chora, um homem não chora. Ou quando a criança se zangava, era imediatamente posta de castigo no seu quarto, isso é, não permitíamos que ela se zangasse. A seguir, quando as pessoas me contavam isto, o que é que eu fazia? Perguntava-lhes se quando elas se sentiam zangadas ou tristes, se essas eram as reações dos adultos que estavam à volta, se essas eram as reações que as faziam sentir-se melhores. E claro, elas refletiam um pouco e diziam que naturalmente que não. Ou que eu retorquia que com as crianças era exatamente a mesma coisa. E que era igualmente mau. Aliás, na verdade, para as crianças é bastante pior que para os adultos. Porquê? Porque elas ainda não têm as defesas que os adultos já têm. Mas, por outro lado, se as crianças forem sistematicamente bem tratadas, com atenção e carinho, que não é sinónimo, atenção e carinho não é sinónimo de falta de firmeza sobre os limites do que elas podem ou não podem fazer, nós podemos ser firmes no estabelecimento de limites sem deixarmos de ser atenciosos e carinhosos para as crianças. Mas se elas forem sistematicamente bem tratadas, elas tornar-se-ão adultos que, perante o stress, sempre se sentirão interiormente amados e apoiados. Adultos amados e apoiados. Mesmo que cá fora não esteja a acontecer esse apoio, não esteja a acontecer
essa afetividade. Mas lá no fundo, elas têm os alicerces do afeto estão lá bem enraizados. Claro, se as crianças forem repetidamente maltratadas com a desculpa de que têm que ser educadas ou endireitadas, elas vão construir um eu distorcido. Que as fará verem-se a si próprias como más, como desprezíveis, como indesejáveis, como até merecedoras dos abusos que lhes quiserem fazer. Ao mesmo tempo que até que passam a ver os outros, naturalmente, como entidades perigosas que devem evitar. Isto é, assumem sempre que o outro ou está a mentir, ou está a procurar um interesse pessoal, ou que se está a aproveitar de nós. Aquelas coisas que todos nós temos um bocadinho, porque ninguém teve uma educação perfeita, como já tenho dito muitas vezes. Portanto, todos nós temos um bocadinho disto. Mas as crianças que foram maltratadas não têm um bocadinho, têm muito. É este o modo de vida delas, este é o modo de estar permanente delas. Vocês podem perguntar, mas porquê que isso acontece? Porquê que uma coisa tem a ver com a outra? É muito simples. Enfim, poderá não ser simples, mas é facilmente compreensível. Reparem, imaginem-se uma criança que é inundada permanentemente com emoções negativas, que são suscitadas pela desaprovação dos outros. É claro que alguém tem que ter culpa disso acontecer. Não é? Alguém tem que ter culpa. Ora, a criança sabe que está absolutamente dependente para a sua sobrevivência dos pais, dos seus cuidadores. E, portanto, é inimaginável para a criança achar que a culpa é dos pais. É inimaginável. Não passa pela cabeça delas. Bom, se a culpa não é dos pais, só sobra ela própria para ser culpada. E aí começa frequentemente o quê? Uma relação muito negativa da criança consigo própria, que depois se vai estender para o resto da vida. Okay? Uma relação de quê? Uma relação de desgosto consigo própria, muitas vezes de vergonha por ela ser quem é, que os outros a fazerem sentir envergonhada. Um exemplo, a criança que foi vítima constante de violência. O que é que a criança aprendeu? Aprendeu que é incapaz de gerar sentimentos positivos, confortantes, de apoio, no espírito dos seus cuidadores. Que são aqueles que a melhor conhecem, que são aqueles de quem ela espera mais compreensão e amor. E o que é que acontece? Em adulta, ela continuará a sentir a mágoa de achar que ninguém gosta verdadeiramente dela, porque foi isso que ela se habituou quando ela era criança. E foi assim que o cérebro maturou. Foi à volta desse hábito de nunca ser gostado. E essa mágoa leva a concluir que é uma pessoa solitária e indesejável. Embora isso não corresponda à verdade. Na realidade, o que aconteceu foi que os pais, até sejamos bondosos na nossa maneira de ver, provavelmente os pais só conseguiram amá-la desta forma muito limitada. Não quer dizer que fossem maus. Foram limitados no seu amor. Possivelmente porque também tiveram as suas infâncias maltratadas. Possivelmente porque as condições, como agora na pandemia, que as condições estão tão difíceis para tanta gente, eles estariam deprimidos, revoltados. E são essas e outras emoções que eles acabam por suscitar, ou que acabaram por suscitar na criança e que ficaram associadas ao eu da criança. Na verdade, a realidade não corresponde ao que ela vê através daqueles óculos que, no fundo, foram criados e que foram colocados pelos pais durante os primeiros anos de vida. Um outro exemplo, a criança que foi sempre criticada por, aparentemente, nunca fazer nada bem. O que é que ela aprendeu? Aprendeu a sentir-se envergonhada de si própria e possivelmente, no futuro, vão ser poucas as coisas que ela se atreverá a tomar a iniciativa de fazer, porque o seu ponto de partida é um sentimento de desencorajamento. Um desencorajamento antecipado e muito profundo, com raízes muito profundas. E mesmo que tome iniciativas naquilo que fizer, é provável também que se torne numa perfeccionista. Uma perfeccionista desesperada. Desesperada porque a perfeição é inalcançável. E por mais perfeitos que sejamos, sabemos disso, nem sempre obtemos o reconhecimento dos outros. E portanto isto traz desespero, claro.
Portanto, voltando atrás, em vez da pergunta sobre se devemos dar ou não mimo a mais às crianças, nós devemos antes interrogarmos se estamos de facto a ensinar a criança a acreditar que é capaz de suscitar nos outros emoções positivas. Os outros somos nós. Através de quê? Através dos seus atos e das suas palavras. Para ela acreditar, para a criança acreditar que suscita em nós emoções positivas que nós transmitimos através do nosso amor, do nosso apoio, do nosso encorajamento, dos nossos elogios, etc., é absolutamente necessário que a maior parte das nossas reações, portanto, tenha de ser positiva e calorosa ao que ela é, ao que a criança é, ao que a criança faz e ao que a criança diz. Só assim é que para o futuro ela ganhará a confiança e a resiliência necessárias para enfrentar com segurança e ética os desafios da sua vida. Porque podemos fazer isto sem ética, mas nós queremos que seja com ética. Este é, na realidade, um problema muito grave nas nossas sociedades atuais, a forma como tratamos tão mal as crianças. Como sabem, nas minhas aulas estou sempre a referir isto, estou sempre a trazer o tema das crianças, porque não podemos parar de falar disso, não podemos deixar que aconteça, que continue a acontecer o cenário que eu acho horrível, que existe atualmente e que foi resultado de um estudo que eu já falei há bastantes aulas atrás. É um tema que infelizmente se dá muito pouca atenção enfim, no nosso espaço social, falo dos média, falo das redes sociais, falo de todo o lado. Raramente se fala da maneira como as crianças são tratadas. Bom, mas há outros problemas também importantes com que as pessoas se defrontam hoje e que se relacionam com a gestão das nossas emoções. E um é a capacidade crescente de manter a atenção. O primeiro problema, a incapacidade crescente de manter a atenção focada no mesmo objeto por períodos significativos de tempo. Isto é, somos muito facilmente distraíveis. Isto constitui um problema por várias razões. Há várias razões, e vocês já estão a saber várias, qual é o mal de não estarmos atentos às coisas, para além de cometermos erros naquilo que fazemos, não aprendemos aquilo que devíamos aprender, etc, etc. Mas há um aspecto que eu gostaria de salientar aqui, há uma razão que eu gostaria de salientar aqui. Um estudo que mostrou que as pessoas menos focadas, com menos atenção, mais se distraíam, são as pessoas, curiosamente, mais infelizes. Aliás, o título do estudo é muito interessante, porque dá logo a indicação desta ideia. Está em inglês. A wandering mind is an unhappy mind. Uma mente errática é uma mente infeliz. Portanto, este é um primeiro problema. A falta de atenção, o déficit de atenção de que nós sofremos hoje cada vez mais. Um segundo problema é a solidão. A solidão que sentimos. Atenção, nós podemos até estar acompanhados fisicamente, mas se sentimos solidão, essa solidão que sentimos é que nos é prejudicial. Há vários estudos que mostram que faz mais mal ao nosso organismo do que a obesidade, por exemplo. Okay? É um problema grave. Um terceiro problema é, naturalmente, na sequência da solidão, é naturalmente a depressão, que está em franco crescimento nas nossas sociedades ocidentais. A depressão e as narrativas negativas, que estão por baixo, muitas vezes, que nós construímos acerca de nós mesmos e que, pior, esse não é o problema. Nós construímos narrativas negativas, não é problemático. O problemático é que nós acreditamos nelas em demasia. Esse é que é um problema. Portanto, este terceiro problema, a depressão. Um quarto problema, também muito importante, é o afunilamento, digamos assim, o afunilamento dos nossos objetivos de vida para ganhos materiais. E, em particular, não é só ganhos materiais, que isso já não é muito mau. O pior é nós queremos ter mais ganhos do que os outros. Mais do que os outros. Cada um destes problemas exerce, de facto, uma influência muito negativa. Há uma série de investigação que foi feita sobre isso, uma influência negativa sobre os nossos cérebros e sobre as nossas emoções. No entanto, sabemos hoje uma coisa do cérebro
que é muito importante, e que já tenho falado também várias vezes, que é que ele apresenta um grau apreciável de neuroplasticidade. O que é que isto significa? Significa que o cérebro está sempre a modificar-se, quer por nossa iniciativa, quer não, pode ser por iniciativa de outros, por influência de outros, quer voluntária, isto é, que nós decidimos fazê-lo, quer de forma involuntária, sem nos darmos conta, para o mal, mas felizmente também para o bem. De facto, o que hoje se sabe é que aquilo que pensamos e sentimos altera o nosso cérebro. Mas também se sabe que estas modificações do cérebro vão, por sua vez, alterar os pensamentos e as emoções. Portanto, isto é um círculo. Estão a ver? Isto é um círculo. Portanto, se nós alterarmos uma destas variáveis, isto é, por exemplo, se alterarmos os pensamentos ou as emoções, podemos estar a iniciar um círculo muito mais positivo. Portanto, se nós podemos modificar algumas características do cérebro com a finalidade de transformarmos as nossas mentes, possivelmente nós poderemos ficar mais felizes assim, que é o objetivo, o nosso objetivo. Então o que é que podemos fazer, quer para equilibrar os três sistemas de que falámos, quer para ir modelando um cérebro diferente para melhor? Eu vou apresentar a seguir um plano muito breve do que podemos, mas enfim, bastante completo, do que podemos melhorar para chegar a um cérebro mais saudável e mais equilibrado. Claro, não se esqueçam, nós fazemos isto com recurso aqui ao nosso cérebro novo, ao nosso cérebro racional. Okay? Os animais não podem, não conseguem fazer isto. Eles estão muito mais à mercê do exterior, estão muito mais dependentes do exterior. Nós conseguimos introduzir alguma iniciativa pessoal através, de facto, do nosso cérebro racional. E vamos recorrer ao nosso cérebro racional para levarmos a cabo este plano. É uma proposta de um plano, com diversos itens. Não quer dizer que vocês sigam todos os itens. Podem ir escolhendo uns ou os outros, conforme vocês sentirem necessidade e tiverem gosto. Um primeiro ponto do plano é desenvolver a metaconsciência. O que é isto da metaconsciência? A metaconsciência é nós apercebermos do que a nossa mente está a fazer. Do que é que ela está a fazer, do que é que ela está a pensar, do que é que ela está a sentir. Em particular, é tomarmos consciência de quando a nossa mente está distraída a vaguear sem sentido e sem objetivo. Ou tomarmos consciência de quando ela está focada nas nossas narrativas pessoais negativas. Um exemplo. Quantas vezes é que vocês não tiveram já a experiência de, sem fome nenhuma, começarem a comer sem se dar conta? Mas noutras vezes, com o impulso ativo ainda para comer, às vezes já com a mão na porta do frigorífico ou na despensa para ir buscar qualquer coisa, nós damos conta deste impulso, do facto de nós estarmos a pensar bem, recuamos e vamos fazer outra coisa. O primeiro, ceder ao impulso de comer, é um caso, claro, de déficit, de lapso de metaconsciência. Este segundo exemplo, em que nós paramos e recuamos, é o perfeito exemplo de metaconsciência. Portanto, pormos a tomar cada vez mais consciência do que se passa na nossa cabeça para termos mais possibilidade de escolha, termos mais distância para escolher aquilo que realmente nos faz bem e que nos torna mais felizes. Um segundo ponto deste plano é treinar a atenção. Claro, como falei há bocado, é um dos problemas. Isto é, podemos treinar a nossa atenção focando-nos com curiosidade no positivo, tanto em nós, como nas outras pessoas, como no mundo. E celebrarmos este positivo, seja qual for a forma que ele toma. Lembram-se o vídeo que eu vos convidei a ver, o Celebrate What's Right with the World. É esta ideia de celebrar. Mas para isso temos de treinar a nossa atenção para darmos conta disso que está a acontecer de bom à nossa volta. Um terceiro ponto é viver com valores. Isto é, tentarmos conseguir que todas as nossas ações iluminem os valores que dão sentido e propósito à nossa vida. O exemplo que eu dei atrás, volto a repetir. Usarmos a máscara não por nossa causa, mas para protegermos as outras pessoas. Esse valor que é cuidar dos outros.
vocês poderão dizer, mas eu nem sei muito bem quais os valores, que valores é que eu tenho, não sei assim muito bem. Bem, eu vou-vos dar uma ideia para descobrir quais são esses valores. Experimentem fazer este exercício. Uma folha de papel, no topo da folha, vocês escrevem a frase: eu gostaria de viver num mundo em que... E nas linhas abaixo vocês preenchem. Que características é que vocês gostariam de ver no mundo? No mundo em que vocês gostariam de viver. Vocês fazem essa lista, não tem que ser feita logo toda de uma vez, podem estar 2 dias, 3 dias a completar a lista e depois podem selecionar os aspectos que consideram mais inegociáveis, aqueles que não são negociáveis, vocês acham que não são negociáveis, podem selecionar esses aspectos, ou pelo menos os aspectos que vocês consideram essenciais, mais importantes, e desses aspectos tiram os vossos valores. E depois procuram segui-los. Procuram que as vossas ações estejam de acordo com os valores. Vão estar sempre? Não, não vão estar sempre. Nós distraímos, nós temos fraquezas, temos lapsos, e portanto não vão estar sempre. Mas a ideia é procurar estar de acordo com os valores que nós defendemos. E isso vai nos tornar mais felizes. Um quarto ponto deste plano é promover a compaixão. Basicamente, julgarmos e condenarmos menos. Ao mesmo tempo que compreendemos, apreciamos e cuidamos mais e melhor. Tanto dos outros como de nós próprios. Com que finalidade? Para aumentarmos a conexão positiva com os outros e connosco mesmos. Um quinto ponto. Manter cuidados com o corpo. Eu ponho este ponto em último lugar, mas isto não é a ordem que eu pus, não é necessariamente uma ordem obrigatória. Este pode estar, por exemplo, em primeiro lugar. Manter cuidados com o corpo. Para quê? Para produzirmos bem-estar físico, que tem, como vocês sabem, profundos reflexos na nossa mente. Que cuidados com o corpo? Já sabem também, fazermos alguma atividade física, nem que seja uma pequena caminhada diária, relativamente curta, procurarmos ter uma alimentação regrada e saudável, cuidarmos do nosso sono, é muito importante. Como é que podemos fazer? Nós não podemos obrigar a dormir, porque isso é impossível. Pelo contrário, se tentamos muita força dormir, é quando ficamos mesmo acordados. Mas podemos é criar condições favoráveis para que o sono ocorra. Nós podemos tentar evitar comer coisas à noite que sejam excitantes, podemos tentar evitar estar no computador ou no telemóvel a receber aquela radiação antes de ir dormir. É uma radiação que estimula as pessoas, aquilo está feito para estimular. Pronto, há assim uma série de cuidados que nós podemos ter que conferem boas condições para que o nosso sono ocorra. Portanto, ficam aqui algumas ideias para poderem ser desenvolvidas, para poderem ser postas em prática ao longo desta semana. São sugestões. Já sabem que a regra de ouro é experimentar e cada um é que sabe o que é bom para si. Cada um é que sabe aquilo que tem gosto, aquilo que sente motivação para fazer. Não existe uma receita que seja boa para toda a gente. Não existe isso. E, portanto, independentemente de tudo o que eu possa dizer, a vossa experiência, não é aquilo que vocês ouvem dizer ou que leram ou qualquer coisa, não. A vossa experiência real, essa é que realmente conta. Bom, além destas ideias que eu aqui expus, a partir da próxima aula, já sabem que esta aula, portanto, encerra, digamos assim, a questão da regulação emocional. A partir da próxima aula, eu vou propor uma série de meditações que visam desenvolver em nós um cérebro cujo funcionamento nos vá sendo cada vez mais favorável, para que, mais uma vez, para nos tornarmos mais felizes. Eu vou dedicar uma meditação por aula, que é para todos a podermos treinar ao longo da semana. E depois vermos se realmente ela é adequada para nós ou não, tal como eu disse anteriormente. Como pode haver pessoas
que não estão muito familiarizadas com o conceito de meditação, o início da próxima aula, para além dessa meditação, eu vou incluir logo no início um pequeno guia, chamamos assim, um mini curso sobre meditação, que é para todos poderem ter conhecimento das linhas pelas quais se podem orientar nesses exercícios de meditação que eu vou propor. Vão ser, portanto, a partir de agora, vão ser aulas um pouco mais curtas, um pouco mais pequenas, mas que espero que vos traga muitos frutos e que vos traga muito boas consequências na vossa vida. E chegamos, portanto, ao fim. Resta-me agradecer a vossa presença, desejar-vos muita saúde, boa sorte, como sempre, boas práticas e felicidades para todos. E muito obrigado. Até então, para a semana. Uma boa tarde para todos.